Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. É um prazer estar aqui. Muito obrigada por nos receber aí. E o meu desejo é te encontrar bem e deixar muito, muito melhor. Olha, esse programa é para dar esperança. E esperança é sempre esperar o melhor. O final é melhor do que o início. Quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, as coisas mudam. Eu posso contar sempre essa experiência maravilhosa que eu tive com Jesus. Eu tinha paz. Zero de paz. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no espírito. E eu gosto de dizer que a paz foi algo marcante para mim. E eu sei que tem muita gente sem paz. Paz está faltando no mundo. Mas está escrito que Ele é o Deus que nos dá uma paz que excede todo entendimento. Deixo-vos a minha paz, disse o Senhor. Paz. Não tem alegria sem paz. E eu espero, no final, deixar você cheio de esperança e com muita paz, porque Ele ama você. Porque o Senhor fará algo novo acontecer. Ele chega na nossa vida transformando, fazendo tudo novo. Deixem o que se foi. Eis que farei uma coisa nova. Bom, porque eu sei os pensamentos ou os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para dar-lhes o futuro pelo qual anseiam. Sim, eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Bom, nós temos uma história muito edificante, um casal que eles fizeram, né, os dois uma risca no chão e decidiram, fizeram escolhas diferentes, trilharam um caminho diferente, construíram uma família diferente, uma família feliz. Sejam muito bem-vindos, Viviane, Cláudio. É um prazer ter vocês aqui. Viviane, minha filha, você foi entregue para adoção por uma tia, junto com 5 irmãos, no total 5 irmãos. Isso. Sua mãe teve 5 filhos e entregou todos para adoção. Isso. Não criou nenhum. Nenhum. Essa tia, que já tinha 6 filhos, 6 filhos, trabalhando duro, mas com um coração muito generoso, adotou vocês. Você disse que a sua irmã se tornou muito agressiva e você se fechou. Isso. Carência, vazio. Vazio, uma angústia, uma tristeza. Uma sensação de abandono. Isso. Porque por mais que sua tia lutou, que é a mãe que você conheceu, para suprir, havia aquela falta. Porque você
conhecia sua mãe biológica. Isso, eu sabia que eu tinha uma mãe, Mas que não mas queria eu não, criar. E não tinha uma mãe presente, né? Porque não tinha contato, não tinha intimidade. Como eu falei, às vezes ela ia para ver a gente, só para ver, ficava alguns dias, depois se ausentava de novo. Não fui criada, não tinha um contato, não tinha afinidade, não tinha nada, né, Bispa? Você ficou uma pessoa, se tornou uma pessoa sem perspectiva, sem visão de futuro. Sem essa alegria de viver, no sentido assim, de ter uma esperança mesmo, né? Vamos ali vivendo, vamos ver o que vai dar. Bem assim. É. Sem uma visão mesmo, o que vai ser da minha vida aí na frente, e aquele vazio, fechado, vazio, uma tristeza. Como eu falei, às vezes estava na escola, era uma vontade de chorar, chorava do nada, não sabia o porquê, não entendia, né, os pensamentos ali, sem saber o porquê que eu estava ali, mas era um vazio na alma que eu não entendia o porquê daquilo. Aí, o seu irmão faleceu, um irmão adotivo? No caso, ele era meu primo, né? Filho da minha mãe ali, sim, da minha sim. tia, né? Filho dela ali. Um acidente aconteceu e ele veio falecer, e que aí aumentou isso mais ainda, né? Que querendo ou não, ele era o mais velho e ele dava um suporte, um apoio ali, né, na família. E isso só veio aumentar. Eu ainda criança, não sabia lidar com tudo aquilo. Isso só foi aumentando dentro de mim, como eu já falei, né, a ponto de eu desejar ter morrido no lugar dele, e que ele tivesse vivo e eu tivesse morrido, porque pelo menos ele poderia estar fazendo algo ali de útil, de importante, para estar ajudando, sendo um apoio, coisa que eu não podia ser, porque eu era apenas uma criança, né? Mas estava vendo tudo aquilo. Vendo tudo aquilo. Você está dizendo que a sua mãe procurou um benzedor para que pudesse ajudá-la com o seu irmão, um outro que era alcoólatra, e ela te levou. Isso, a sua mãe adotiva. E a partir daí, você começou a ter alguns problemas espirituais. Isso, eu percebi que depois que a gente foi acreditando que essa seria a solução, né? Não tinha visão, não tinha fé, não tinha nada. E eu fui acompanhando e eu percebi que depois que a gente foi nesse local, perturbações de sonhos, né? Uma perturbação... Pesadelos. Ali, isso. Começou a ser... Ou seja, além de não resolver aquele problema, ainda ficou pior. Isso, a ponto que eu entendi, a ponto da gente não voltar. Eu não voltei mais, porque eu vi que aquilo não era bom. Ao invés de contribuir, era arruinando ainda mais, né? Viviane, você foi vivendo essa vida até que você veio para o Ministério Mudança de Vida? Isso. Até que eu vi o Ministério Mudança de Vida. Não gostava de crente, né? Até porque a visão que a gente tinha de crente da minha tia não era uma visão boa, mas ouvindo programação na rádio na época, minha mãe foi a primeira aí, né? Minha mãe e minha tia que eu falo, e ali vendo a senhora foi o que desmistificou tudo aquilo que a gente acreditava. Nesse ambiente de tantas situações assim, destruídas, né? Porque dá para ver que tinha muitas situações arruinadas, né? Eles já praticavam uma fé? Minha tia, a gente era católicos não praticantes, né? E aí a minha tia, que era uma das irmãs da minha mãe, ela era uma religiosa. Só que o exemplo que ela dava não levava a gente a querer aquilo. Tanto que eu e as minhas irmãs, a gente zombavam, né? Era motivo de chacota. Então a gente não, era algo que a gente não queria. Não queria. Porque a experiência não era boa. Não. Não, a gente via muito, no caso, que ela seguia uma religião que ela não podia... Não dava um bom testemunho. Não dava um bom testemunho.
Porque na casa da minha mãe, ela era totalmente o oposto daquilo que ela dizia que a religião dela ensinava, né? Então, isso, ao invés de atrair, afastava ainda mais. Então, a gente não queria, mas quando eu pude ver com os meus próprios olhos, tanto que foi que, a princípio, foi o que atraiu, que eu não acreditava, né? Como que, né, querendo não, sala de maquiagem, né, de anel, de esmalte. Porque você estava um pouco traumatizada com tantos usos e costumes. Isso, que a visão que eu tinha de crente era isso. Tanto que, como eu falei, a primeira vez que eu ouvi a senhora na rádio, eu imaginei logo uma senhora de coque, de óculos, de saia, porque essa era a imagem que foi nos passado de que era ser um crente, né? E não só a imagem, como um testemunho também não. Como no caso dessa minha tia, de brigas, de vício, não podia assistir televisão na casa, não podia ter televisão, mas quando chegava na casa da minha mãe, brigava porque queria. E, enfim, né, uma situação que não condizia com aquilo. Então, muita contradição. Isso afastou. E quando a gente, no meu caso, eu pude ver que não era só apenas uso e costume e uma religião, não era aquilo. E onde a palavra foi entrando e nos dando essa perspectiva de mudança, de uma transformação, que é o que a gente prega, uma mudança de vida, né? Você foi preenchida? Sim. Aquilo foi tirado da sua vida, você foi curada, você encontrou em Jesus aquilo que você não encontrou em lugar nenhum? Sim, Jesus preencheu esse vazio na alma, né? Tanto é que hoje estou aqui levando esse Jesus e levando a tantas outras pessoas que se encontram nessa condição, mostrando que o tamanho do nosso vazio só cabe Jesus ali, né? Da nossa alma, que foi o que aconteceu comigo, né? E eu posso levar isso hoje para as pessoas. Pelo seu histórico, era impossível você se tornar essa pessoa, né? Sim, impossível. Inclusive, eu te perguntei se você conseguiu ser maternal com a sua filha e você disse que sim, porque você não teve essa presença, sim, né? E ver todos os seus irmãos sendo dados, um fica aqui, outro fica ali. Isso dá uma insegurança, causa uma insegurança muito grande. E também você acabou se fechando e podia ter se fechado também para a maternidade. Podia. Só que eu procurei fazer para minha filha exatamente aquilo que eu não tive, né? Para que ela não passasse pelas mesmas situações que eu passei. Eu sei que isso foi ausência. Então eu procuro ser e preencher da melhor maneira possível, estar presente, sendo essa mãe que eu, no caso, eu esperava que a minha mãe biológica fosse e eu não tive, né? Muito bom, muito bom. Ô, Cláudio, você também é uma família de quatro irmãos. Você tinha 6 meses quando seu pai foi embora, abandonou sua mãe, os 4 filhos, um bebê de 6 meses, que era você, caçulinha. Sim. E foi para um bairro ao lado construir uma outra família, que você disse, inclusive, que aí ele teve filhas desse relacionamento, e ele abandonou vocês mesmo, deixou, e foi viver essa vida, e foi um pai para essas meninas, graças a Deus que foi, ainda bem, porque senão mais pessoas, né? Mais filhos abandonados. Mais vítimas, né? Mais vítimas, né? E ele foi, e ali ele construiu mesmo uma família e esqueceu que um dia ele teve uma família, 4 filhos, largou um bebê de 6 meses e você não teve contato com ele, praticamente nada, porque ele não quis saber de vocês.
foi viver a vida dele lá e teve essas filhas e se apegou a elas e não quis saber mais, virou as costas. Isso marcou muito você, porque problemas espirituais, emocionais, gagueira, que você só foi curado. Inclusive, você se deu conta que tinha sido curado depois que já estava até pregando a palavra, né? Medo, vazio e timidez, inseguranças. Quer dizer, foram muitos problemas. Você teve que enfrentar muita coisa. Muita coisa, bispo. Há exatos 35 anos atrás, 1986, eu, o quarto, de uma família completamente destruída, um casamento completamente arrasado, brigas, traições, agressões por parte do meu pai, até que chegou o dia que a minha mãe ela conta isso, ela não aceitou mais e ali eles foram passar por judicial, né? Então, guarda compartilhada, era 2 para ficar com ele, a minha irmã, que é a mais velha, e eu, o mais novo, ficaríamos com a minha mãe. Mas aconteceu depois os meus 2 irmãos, né, voltar, e a minha mãe, né, os recebeu. Então, uma mulher criando 4 filhos, ela tinha que trabalhar o dia inteiro. Então a gente cresceu sob muita escassez, e a escassez levava a gente a olhar, mas a gente tem um pai, né? A gente tem um pai. E cadê esse pai? Era um pai assim que não supriu necessidade nenhuma, nem as básicas, nem as mínimas. Se não fosse a minha mãe mesmo trabalhar, né, dia e noite, a gente tinha passado fome. Passamos muita privação, muita necessidade, mas assim, só não morremos de fome mesmo porque a minha mãe desdobrava dia e noite, né? Então isso gerava, porque exatamente essa pergunta, mas a gente tem um pai. E lá, ele é bom lá, pelo que a gente vê. Né? A gente vê as necessidades todas muito bem supridas por lá ele supria, cuidava lá, de tudo. E queimou o barco mesmo, ou seja, não existia um lado de cá. Né? Não existia 4 filhos, não existia filhos problemáticos, filho homem, né? Ele teve 3 homens e uma mulher. E ele não foi exemplo para nenhum. Então eu cresci a ausência de figura paterna, de figura, na verdade, homem. Eu não tive nenhuma. E dentro da família também, tios, para onde se olhava era um meio que pior do que o outro. Então isso gerou muita insegurança, gerou muitos complexos, muitos medos. Né? Eu era muito fechado, Eu me lembro até esses dias atrás que a gente teve acesso a umas fotos antigas nossas, quando criança. Eu não tenho uma foto sorrindo. O meu olho é aquele olhar perdido. Eu sempre fui aquela criança meio, sabe, tão travada, mas tão complexada, tão medrosa, tão insegura, tão covarde, né? Que aí é onde eu entrei com um problema, eu me sentia tão... E é incrível porque eu tenho um porte grande, né? Eu sou alto. Tem uma voz... E essa voz grossa. não saía, e eu nunca me via no tamanho que eu sou. Eu sempre me via muito pequeno. Tanto que muitas vezes só tinha a noção do meu tamanho quando eu já estava ali com uns 13, 14 anos, quando eu via numa foto, via numa imagem, via em alguma coisa. Não me via desse tamanho. Sempre me vi muito inferior. O que todo mundo conseguia era colocar na minha cabeça, e eu penso que, na verdade, sei que aquilo era diabólico, que eu não conseguia, que eu não ia dar conta. Você ouvia Qualquer isso? coisa, se alguém, vamos lá, todo mundo pediu, todo mundo recebeu. É só você ir lá e pedir também. Já vinha na minha cabeça, você vai travar, você vai gaguejar, você não vai falar, você vai passar vergonha, você vai ficar feio para você. E quantas vezes eu tentei fazer isso, tentar enfrentar o medo, eu sempre era derrotado. Então eu me fechava ainda mais. Você tentava enfrentar e fracassava. Era uma timidez, era uma
A visão que eu tinha de mim era muito pequena. A visão que eu tinha de mim, assim, era qualquer coisa melhor do que eu. Inclusive, eu já dei bastante trabalho para a senhora. A senhora tentou muitas vezes e graças a Deus que a senhora insistiu com isso, porque a senhora mostrava para mim, você é isso, você Cláudio, pode, você... vem cá, Cláudio. Cláudio, só faltava me colocar na frente do espelho e me mostrar, Olha, você é um rapaz alto, bonito. Você pode. Olha, você pode, rapaz. E não saía. E por muito tempo eu fui vencido. Eu penso que hoje eu estar aqui, né, sendo filmado, hoje eu estar à frente de uma igreja, pregando já preguei para quantidade muito grande de pessoas. Eu nunca se falasse isso lá atrás, eu nunca que imaginaria fazendo isso. Mas o que eu até falei para a senhora, eu tinha um problema, eu vim para a igreja para, na verdade, curar essa gagueira ou esse problema na fala, essa timidez, essa insegurança, era no trabalho de evangelismo. E quando me tornei um obreiro interno, eu já estava pregando, eu estava fazendo culto das 9 da manhã, das 3 da tarde, evangelizando, falando com pessoas na rua, e só depois de muito tempo que eu fui me dar conta que eu não era mais um escravo. Não tinha mais medo. Você foi escravo por muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. E eu penso que tem uma raiz, né, espiritual, mas tinha um gatilho também que foi a ausência de um homem, de um pai. Ô Cláudio, você encontrou em Deus esse Pai eterno? Sim. Porque você sentia falta demais de um pai. Sim. Você estava me contando que às vezes você chegava na casa de um coleguinha, só o fato de você ver o pai dele deitado ali, tirando um cochilo no sofá, era uma cena que marcava você. Não faz barulho não, porque meu pai está dormindo, né? Meu pai trabalha à noite, então ele acorda bravo. Então nunca tive isso, nunca. Você desejava, quando você ouviu uma coisa dessa, você queria? De um homem dentro de casa, Minha mãe, ela trabalhou bastante, torna a repetir. E assim, o que ela tentou compensar como, né, na disciplina, na organização, mas falta o homem, né? Tanto que eu não conseguia lidar com o homem. E mesmo depois, já dentro da obra, eu não conseguia, às vezes tinha um bloqueio meio que com o homem. Falar com o homem, lidar com o homem. E se o homem tinha autoridade, aí... Aí que você se fechava mais. Aí que eu me fechava mais ainda. Bloqueios tiveram que foram quebrados, foram destruídos. Você teve que enfrentar muita coisa. Muita coisa. Cláudia, é muito importante você falar isso, porque nós vivemos um tempo onde os homens saíram da sua posição. Por que tem muitos filhos sem pai, sem a presença do pai? Porque esses homens não têm se posicionado como pais. E um filho precisa do pai, né? Precisa, porque eu fui vítima por muitos anos da ausência A sua luta... Sim. Foi muito grande para você romper os bloqueios internos. Sim. A palavra tinha que se repetir várias vezes, eu tinha que ouvir, tinha que entrar. Às vezes entra, mas não sai. Tem que entrar de novo até começar a sair. Sair com obras, sair com ações, sair com atitudes. Travamentos vários. Diversos. Mas essas barreiras, elas começaram a cair na minha vida, principalmente depois de eu também ser pai. Que aí eu tinha que enfrentar por ela. Eu não aceito a minha filha tímida, minha filha sentindo... Eu me sentia, na verdade, eu era um decorativo, era uma criança ali, depois um pré-adolescente ali, e eu não tinha perspectiva nenhuma. Você disse que uma mensagem, um culto que eu fiz... Eu disse, as guerras que você não vencer, seus filhos vão ter que vencer, vão ter que lutar. Sim. E aquilo entrou
Não, Sim. então eu tenho que vencer pela minha filha. Eu tenho que enfrentar por ela. Então, se tem que falar algo, eu vou falar agora. Não vou deixar para falar depois. Se tem que acertar uma situação, eu vou acertar agora. Né? Não vou procrastinar, não vou protelar, não vou atrasar. Vai ser agora. Eu vou fazer. E isso é começar a viver de propósito, fazer com propósito. Uma coisa que a senhora bate bastante. Uma De vida forma com propósito. intencional. Fazer intencionalmente, fazer por conta de algo. E esse algo passou a ser minha filha. Tanto que hoje eu vejo ela desinibida, né? Claro, tem muito ali de uma pré-adolescente de 14 anos, né? Mas ela é infinitamente melhor do que eu quando eu tinha a idade dela. Mas nem se compara. Tanto que na sexta-feira passada, né, eu fazia um teste de clamor com os obreiros e ela entrou e fez a oração forte, fez a oração de libertação e com força. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca que faria uma coisa dessa, eu não tive Na isso. idade dela. Na idade dela eu não tive esse desprendimento. Ô, Cláudio, você disse que tudo que você desejou viver com seu pai, você passou a fazer com a sua filha, Sim. jogá-la para o alto. Você foi lá, comprou uma bicicleta para ela, porque seu pai diversas vezes prometeu que ia te dar uma bicicleta, nunca deu. E você fez questão de ir lá, pegar, comprar, ensinar, estar com ela, fazer com ela o que você sonhou que fosse feito com você. Sim. Sim. Projetei nela tudo que eu não recebi, tudo que não fizeram comigo, todas as lutas que não lutaram, né, para eu não herdar problemas, ninguém enfrentou por mim, né, um homem, um pai, uma figura masculina, eu faço pela minha filha. Eu luto, nós estamos num propósito dos 52 dias, né, eu faço exatamente aquilo que Neemias orienta o povo a fazer. Lute pelos seus filhos, lute pelas suas filhas, lute pelos seus irmãos, lute. Ou seja, se não é por você, eu faço também por mim, que eu preciso. Eu tenho que evoluir, eu tenho que crescer, eu tenho que avançar. Mas é uma motivação maior quando eu coloco ela. Eu enfrento situações diárias por ela. E, Cláudio, o histórico familiar de vocês, abandono aqui, Viviane abandonada, você abandonado. Sim. E vocês se uniram na fé, se encontraram na igreja, se casaram, Sim. construíram uma família, tiveram a Ana Cláudia, e vocês conseguiram, caminhando, trilhando essa fé com Jesus, construir uma família, assim, que vocês não tiveram referência nenhuma, algo totalmente diferente, bonito, estruturado. Exatamente. Eu posso dizer que eu sou o pai que eu não tive, eu sou o homem dentro da minha casa que eu não tive, né? Eu enfrento guerras e lutas para que a minha filha não tenha que enfrentar, ameaças que possivelmente eu possa deixar, não vai passar, eu enfrento, já derrubei muitos gigantes, e derrubar e cortar a cabeça também, eu fiz muita coisa interna, que os piores são os que estão dentro, né? Então venci já muita coisa interna por conta dela. Hoje eu posso dizer, eu adoro dizer, eu sou um pai de família. Essa expressão, assim, ela me enche. Eu sou um pai de família. Eu sou um pai de família. Você construiu uma vida totalmente diferente do seu pai. Sim. Sim. Meu pai não teve nenhum peso na minha vida, o Bispa. Teve mal, teve ruins, mas infelizmente isso é até a mensagem que fica, né? Você não ocupa o seu lugar, tem um preço a ser pago, os filhos, a próxima geração vai ter que enfrentar, eu tive que enfrentar e tenho que enfrentar muita coisa.
Mas eu posso dizer que é tão ruim, porque quando chegou a notícia recente agora, tá há pouco tempo que ele faleceu, é a mesma sensação que a Viviane teve com relação à mãe dela. Verdade, Não teve... Viviane. Você disse isso, importante lembrar. Vocês perdoaram, você perdoou sua mãe, você perdoou Sim. seu pai. Só que quando eles faleceram, a sua mãe faleceu recente, seu pai também, você disse que era uma pessoa assim distante, porque você não teve convivência e você também não teve, né? Sim. É como se fosse uma notícia de um estranho que morreu, né? Não tem aquele sentimento de, claro, né, de que foi feito em vida quando possível, mas quando chegou a notícia, aquilo não mexe, não move, não tem um peso. É aquela coisa, né? Cumpri com a palavra, lutei para honrar, fui uma boa filha, honrei meu pai, mas nós não tivemos um vínculo, né? Isso. O abandono marcou muito a vida de vocês, né? Sim. Eu vi a minha irmã mais velha, que ela teve um pouco mais de convivência com ele, ela sentiu, né? Vinha orando para Deus salvar, para Deus tocar, para que se arrependesse. E é engraçado que eu vi ela sentida, ela até chorou, e eu não consegui ter nada. Isso não vinha porque não teve, nunca existiu. Então é um vazio, é uma coisa muito estranha. Faleceu, você vai fazer o quê? Você acabou remetendo, né? Toda aquela falta, aquele abandono, você remeteu para Deus e Deus supriu você. Sim. Completamente. Fiz de Deus o meu pai. E você aprendeu a ser pai com ele, né? Sim. Corrigir, elogiar, né? Tudo. Eu estou presente em cada momento da minha filha. Em todos os momentos. Cláudio, e você hoje é pai de muitas pessoas. Sim. E você disse, e eu amei essa frase, porque eu gosto dela, eu amo dizer também que eu sou mãe de família, eu amo dizer que eu cuido de família, eu queria ter tempo para fazer mais, sabe? Então eu gosto de cozinhar para a família, eu gosto de cuidar dos netos, eu gosto... Não tenho tanto tempo quanto eu gostaria, mas o tempo que eu pego, eu tô ali, eu tô cuidando. Eu vivo para Deus e para eles. Eu gosto disso demais. Eu amo aquelas crianças correndo ao redor da mesa. Eu me vejo vivendo o salmista, sabe? As crianças correndo ao redor da mesa, aquele barulhão, aquela coisa. Eu gosto demais desse ambiente de família. A família é uma instituição de Deus, é uma coisa que saiu do coração de Deus. Uhum. E eu amo ser mãe das pessoas, cuidar, que é uma coisa que eu tenho falado, essa escassez, tem muita escassez, o mundo está escasso de muitas coisas, né, de paz, de cuidado. E eu penso que Deus cuidou tão bem de nós que nós precisamos retribuir isso. Então, cuidar de pessoas. Porque a gente chega e aprende o que é ser cuidado. Deus cuida da gente. Sim. E aí você quer retribuir isso. Você quer cuidar. Uhum. E hoje vocês que não foram cuidados por pessoas tão importantes, a mãe biológica, teve a mãe adotiva que lutou para fazer um bom trabalho, mas você sabia, eu tenho uma mãe, ela não quis ficar comigo. Você sabia, via seu pai cuidando de uma outra família tão bem e não queria saber de cuidar de cá, dos filhos. Sim. Aprender isso com Deus.
Hoje você cuida de pessoas. Você consegue fazer bem isso. Sim, senhora. Eu tenho um grupo de homens. Eles estão me ouvindo agora. Eu faço culto para homens. Ou seja, tudo que eu não tive... Não, se contasse isso para você, Sim. lá atrás, o menino gago, Inseguro. alto, mas que se via pequenininho. Ah, não. Um anão. Que um dia você ia ensinar homens a serem homens. Sim. A se posicionarem como homens. Eu não acreditaria. Eu não tinha perspectiva alguma. E hoje eu ensino. Hoje é uma das minhas características de pastorado é pastorear, sim, mas ela tá do meu lado que ela sabe disso. Eu faço reuniões quase que diariamente com diáconos, presbíteros, cooperadores, os grupos, líderes, setores, ou seja, eu estou sempre... Porque Deus transbordou tanto na minha vida por intermédio do ministério, por intermédio da liderança da senhora, que eu faço o mesmo. Eu faço o mesmo. Sabe que de tempos em tempos eu recebo uma mensagem e sempre ouço, né? Uma mulher me ensinou a ser homem. E eu ouço isso sempre. E eu olho e penso, Deus faz umas coisas que é muito engraçado. Eu tenho conseguido influenciar não só mulheres, mas muitos homens. Muitos homens têm se posicionado como homens fortes com esse ensino. Só me ensinou a ser macho. Seja macho, Cláudia. Quantas vezes? Seja homem. E... Essa frase eu solto para os meninos desde pequenininhos, meus netos, eu falo, seja homem. Enfrenta. Enfrenta isso aí. É isso. É isso. Deus reescreveu sua história. Deus reescreveu, escreveu. Curou seu destino. Curou meu destino. Mudou radicalmente a sua vida. Radicalmente, bispo. Radicalmente. Qual é a mensagem? Eu quero que você deixe tanto para esse homem que não tem se posicionado como homem, Sim. como para esse filho que foi rejeitado, abandonado. Ao filho eu digo, Deus ele se faz o pai do órfão, o marido da viúva, e dê oportunidade de Deus guiá-lo, de Deus direcioná-lo, de Deus pegá-lo pelas mãos, né, de Deus mostrar, de Deus ocupar, né, que a gente às vezes cria uma barreira, né, com o homem, né, e o principal é Deus e aprender com ele. O caráter dele, a hombridade que vem dele. Eu gosto muito de pegar o exemplo do Senhor Jesus, não se acovardou, não se intimidou, não se encolheu. Tudo que tinha que fazer ele fez, embora pessoas não iam gostar, pessoas não importava se o que iam pensar, o que iam dizer, o que ia falar, o que iam sentir acerca do que ele ia fazer, ele sempre fez. Ele nunca deixou de ir para um lugar porque ali ele ia ser ameaçado, já foi. Ele sempre ocupou muito bem o lugar dele, com muita autoridade, com muita força. E ao pai, exatamente isso, né? Eu fui, por muito tempo, atormentado a falta de um homem, a falta de um pai. Seja, e se não sabe como eu, aprenda, né? Porque Deus nos ensina. A hombridade vem de Cristo. Você aprende a ser homem com ele, quando você vê o que o Senhor Jesus fez diante dessa situação. E a gente sempre vê ele enfrentando, ele sempre, né, nunca encolheu, nunca ele se é o nosso acovardou. exemplo em tudo. Nunca se acovardou em nada. É possível. É possível. É possível com Jesus. É possível. Você Eu provo que é possível. Maravilhoso. Hoje você vê a altura que você tem, Hoje o vozeirão. Sim. Hoje você não é mais aquele menino pequeno. Não. Pequenininho. Não, hoje não. Hoje não. Hoje você se enxerga. Sim. Se vê. Sim. Vê Cristo, né? Exatamente. Ele é o nosso patrão, nosso exemplo, nossa referência, né? Sim. Tá feliz? Muito feliz. Para a criança que não tem uma foto sorrindo. Você vive sorrindo. Eu vivo sorrindo. Eu casado com uma mulher linda, tenho uma filha linda, tenho uma igreja maravilhosa, obreiros
maravilhosos. Hoje, assim, Deus curou e continuará curando e abrindo portas, só crescendo. Viviane, você que viveu tanta coisa também, qual a mensagem que você deixa para uma filha que foi abandonada, rejeitada, e para a mãe que tomou essa decisão? A mensagem que eu deixo, bispo, é fazer o que eu fiz, né? É lançar sobre o Senhor tudo sobre o Senhor. Sobre o Senhor Jesus. Ele tem o poder de curar, de limpar, de transformar, né? O versículo que a senhora leu aí, né? De que os planos, os caminhos deles são maiores e melhores, de bem, de paz, de nos dar esperança e um futuro. E um futuro onde Ele está. E esse futuro é glorioso. E para essa mãe, né? Nunca é tarde para recomeçar, para recuperar em Deus e ser em Deus, né? Não passou de hora. Tem tempo, essa tem desculpa, esperança, né? Que eu não tive um pai, eu não tive uma mãe, eu não sei. Tá aqui, né? Sim. A prova. Sim. É o que o Cláudio acabou de dizer. Ele também não teve, mas ele quis aprender com Deus. Sim. Você também. Sim. Você também não teve, mas você quis aprender com Deus. Aprendi. Então, tudo é uma questão de decisão, de prioridades, de valores, né? Sim. Sim, uma decisão, né? De aprender, de se lançar e de estar aqui, né? Jesus cura, Jesus muda, e os planos dele certamente são muito melhor do que a gente possa imaginar ou sonhar, de paz, de prosperidade, de esperança e um futuro. Ele curou seu destino. Com certeza. Você consegue ser mãe de pessoas também, de cuidar de pessoas? Sim. Isso, transbordar, né? Essa é a nossa gratidão. É o mínimo que a gente pode fazer pelas pessoas que o Senhor tem nos confiado, zelo, o amor, né, pelas almas, pelas pessoas que estão ali, de poder mostrar para ela que tem jeito, tem saída, tem solução, e Jesus é a resposta para isso. Maravilhoso. Tá aí, que história, né? Muito, muito forte. Em Cristo nós encontramos tudo. Cada um tem sua história, suas dores, e eu posso ver todos os dias vidas sendo curadas, feridas fechadas. Eu tenho visto Deus restaurar pessoas que não conseguiam ter visão nenhuma, perspectiva nenhuma. Elas não tiveram, elas não receberam, e aí elas se abrem para o Senhor. E elas encontram tudo nele. Absolutamente tudo. Não falta nada. Eu gosto de dizer Cristo é o suficiente. Ele tem tudo o que nós precisamos. Vamos orar. Oh, meu Deus, que maravilha, que testemunho. Histórias tão fortes. Quero te agradecer pela vida do Cláudio, a vida da Viviane e da Ana Cláudia, pelo que o Senhor fez na vida deles. Muito obrigada, meu Deus, obrigada. É uma história de restauração, de reconstrução. Eu só tenho que te louvar e agradecer por algo tão edificante. Eu agradeço por estar aqui, por viver esse momento, e quero pedir que o Senhor visite os lares, as famílias, os corações. Meu Deus, talvez tenha tantos órfãos, tantas pessoas se sentindo abandonadas, rejeitadas, feridas, sozinhas, com tantas privações, abandono, a dor da rejeição. Cura, cura, Senhor, cura, restaura.
Enche essa pessoa de esperança, que é possível, está aqui um casal. Senhor, essas pessoas viveram a dor da rejeição, do abandono, e elas foram curadas no Senhor e têm vivido uma vida plena. É possível, eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Eu oro para que cada um seja tocado profundamente e que eu possa deixar essa pessoa cheia de esperança, de paz, de alegria, renovada, para a honra e a glória do teu nome. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais. Obrigada por tudo, meu Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Deus ama você, não esqueça disso. Para nós, é sempre um prazer servir. Quero agradecer muito. Obrigada, Viviane. Obrigada, Cláudio. E obrigada a você. Pode contar com a gente. Esteja aqui entre nós, porque Deus tem muito. Ele tem muito com você. Ele vai fazer muita coisa grande. Eu li, porque o Senhor fará algo novo. Ele tem algo novo para você, para sua casa, para sua família. Fica com Deus, com muita paz, com alegria. Muito obrigada, amém.